Querido, o que você tá fazendo? Já faz alguns anos que eu me casei com meu marido. A nossa filha nasceu. Agora ela tem 5 anos e vai pro jardim de infância. Meu marido é sério, cuidadoso e bem responsável. Ele me ajuda bastante em casa e também cuida da nossa filha. Ele é um ótimo marido. Ele se importa muito com a educação e colocou nossa filha numa escola especial para se preparar pro ensino fundamental. Hoje, como sempre, meu marido tomou banho com nossa filha. Quando vi, já tinha passado 1 hora. Eles sempre estudam juntos as lições da escola, e eu admiro muito isso. Mas hoje demorou demais, então eu gritei pro banheiro: "Vocês ainda não vão sair?" Ninguém respondeu. Talvez estivessem muito ocupados brincando e nem ouviram. Eu chamei de novo: "Querido, Amélia", mas nada, ninguém saía do banheiro. Achei estranho. Fui até lá e ouvi barulho de água, como se os dois ainda estivessem na banheira. Achei que estavam só se divertindo. Então olhei com cuidado e vi uma cena chocante. Na hora, liguei pro 190 emergência. Meu nome é Amanda, tenho 33 anos, sou dona de casa e tenho uma filha de 5 anos. A Amélia, meu marido se chama João, tem 35 anos, 2 anos a mais que eu. Ele trabalha com vendas numa empresa grande de eletrônicos. Foi lá que a gente se conheceu. Naquela época, eu trabalhava ajudando o pessoal do escritório. A gente se falava bastante, porque ele estava no mesmo departamento. Eu revisava os relatórios dele, mas ele sempre entregava tudo certinho e no prazo. Uma vez, ele até me mostrou com jeito um errinho que eu cometi. Ele foi muito gentil. O João era muito respeitado no trabalho. Todo mundo confiava nele, mas a gente só virou mais próximos depois de uma festa da empresa. A gente sentou um do lado do outro. Ele disse: "Sou muito grato por tudo que você faz." Falou isso meio envergonhado. Ele parecia meio tímido com mulheres. Eu me senti segura perto dele. Sabia que ele era uma pessoa tranquila. Na festa, com algumas bebidas, ele ficou mais solto. "Você é toda animada, parece até um esquilinho ocupado." Ele disse: "Você fazia algum esporte na escola?" O rosto dele estava um pouco vermelho, talvez de tanto beber. Foi legal falar de outras coisas além de trabalho. Eu brinquei: "Imagina ganhar $10.000 por mês só com vídeos no YouTube, sem mostrar o rosto, sem falar nada?" E contei que foi o que eu fiz com o canal Edit Stories. Depois, falei que na escola entrei pro clube de basquete, foi a melhor época da minha vida. Conforme eu fui bebendo, comecei a falar mais. "Nossa, parece legal. Eu era só um rato de biblioteca." Ele falou, rindo. Na verdade, queria entrar pro clube de corrida. Por um momento, ele ficou sério e olhou pro nada. "Mas hoje tá divertido", ele disse, com um sorriso diferente, que nunca tinha dado no trabalho. A gente continuou conversando bastante. Ele ouvia mais do que falava. Isso me deixou à vontade, e eu comecei a ver ele de outro jeito. Depois disso, a gente começou a conversar mais no trabalho e até sair para comer juntos. Ele não era muito alegre, mas eu gostava do jeito calmo dele. A gente combinava. Um dia, durante um encontro, perguntei direto: "A gente tá namorando?" E ele, todo nervoso, respondeu: "Sim, claro que estamos." Quando João disse que a gente tava namorando, aquilo meio que confirmou nosso relacionamento. A partir daí, a gente começou a sair mais, principalmente para comer fora. Ele era do tipo que falava: "Tanto faz pra mim, pede o que você quiser." Nunca dizia o que ele queria de verdade. Às vezes eu me irritava e falava: "Você podia dar sua opinião de vez em quando, né?" Ele logo pedia desculpas. "Desculpa, desculpa." O João era bem tranquilo, não gostava de briga, mas quando ele bebia, às vezes ficava inseguro com a própria formação. Falava coisas como: "Meu colega Christopher estudou numa faculdade famosa. Dá pra ver como ele é diferente. Muito melhor que eu." Eu tentava animar ele: "Você também é muito bom." "Sim." Mas ele respondia meio bravo: "Você não entende nada." Isso me assustava um pouco. Era um lado dele que eu não conhecia. Eu tentava acalmar ele quando ficava de mau humor por causa da bebida. Mesmo assim, nosso relacionamento foi indo bem. A gente quase nunca brigava. Não era super romântico, mas era tranquilo, e eu gostava disso. Depois de 3 anos juntos, começamos a pensar em casar. A gente ia visitar os pais do João para contar sobre o noivado, mas ele não parecia muito animado com isso. Dava para ver que ele não tinha uma relação muito boa com os pais. Eles eram funcionários públicos, bem certinhos. O irmão mais velho dele era pesquisador numa universidade.
Achei que o jeito sério do João vinha disso, de ter crescido numa família rígida, mas parecia que tinha alguma coisa mal resolvida entre ele e os pais, e eu não entendia direito o que era. Já meus pais eram bem diferentes. Eles têm um restaurante juntos e nunca ficaram no meu pé para eu estudar. Sempre diziam que o importante era ser saudável. Me deixaram escolher meu caminho sozinha, como eu não tinha nenhum sonho específico. Acabei fazendo um curso técnico de 2 anos. Mesmo com nossas famílias sendo bem diferentes, nossos pais aceitaram nosso casamento numa boa. Depois que casamos, nós dois ainda trabalhávamos, e o João me ajudava bastante nas tarefas de casa. Eu cuidava mais da comida e da roupa, e ele sempre cuidava do lixo, separava tudo certinho. Isso era uma baita ajuda. As pessoas dizem que eu sou meio bruta e não tenho muita paciência para coisas detalhadas. Já o João é super certinho. Ele se preocupa se tá tudo separado direitinho. A gente se completava, sabe? Logo depois, eu engravidei. O João ficou super feliz, colocou a mão na minha barriga e falou, todo empolgado: vamos cuidar bem dessa criança. Quem sabe ela vai estudar em Harvard, vai ser médica, ou pastora. Eu ri e disse, tomara que seja inteligente como você. Durante a gravidez, ele comprou CDs de música clássica dizendo que ajudava o bebê. Lia livros infantis para minha barriga e fazia de tudo para ajudar. Fiquei tocada com tanto carinho. Ele falava que o estresse fazia mal pro bebê, então tentava cuidar de tudo sozinho. Às vezes ele exagerava um pouco, e eu ficava preocupada, achando que ele queria controlar tudo. Depois que a Amélia nasceu, o João não queria que eu voltasse a trabalhar. Ele dizia, tem que pensar primeiro na nossa filha, e eu também queria muito ficar com ela. Então, depois de conversarmos, decidi sair do meu emprego e me dedicar à casa e à criação da Amélia. Antes, o João era todo tanto faz, mas de repente ficou super envolvido com a educação da nossa filha. Eu até me surpreendi com essa mudança. Ele dizia, o começo é o mais importante. Então começou a estudar sobre educação infantil, comprou um monte de brinquedos educativos, e brincava com a Amélia o tempo todo, às vezes até demais. A gente começou a fazer aula de musicoterapia para bebês, que ajuda a criança a desenvolver a sensibilidade e a se expressar melhor com música. Também colocamos a Amélia na natação para bebês. Como essas aulas precisavam dos pais junto, eu vivia ocupada com tudo isso. Mesmo assim, o João continuava ajudando com as tarefas de casa e cuidando muito bem da Amélia. Quando ela começou a andar e a falar bem cedo, a gente ficou super feliz com o desenvolvimento dela. Quando a Amélia fez 2 anos, ela começou a ter aulas de francês e piano. Ela ia direitinho nas aulas, sem reclamar, mas às vezes, quando a gente ia no parque, ela chorava porque queria brincar mais. Eu entendia, ela ainda era pequena e só queria brincar. Nessas horas, eu deixava ela faltar da aula e brincar à vontade. Mas o João já estava pensando no próximo passo. Quando a Amélia fez 5 anos, ele chegou cheio de folhetos de escolas. O começo é essencial. Eu nem pensava nisso antes. Mas esses exames de entrada no ensino fundamental são muito importantes. O esforço da criança conta, claro, mas o ambiente em que ela cresce faz toda a diferença. E é nosso papel dar esse ambiente para ela. Ele falava todo empolgado sobre a importância desses exames. Então decidimos nos preparar como pais também, para ajudar a Amélia a entrar numa boa escola. O João disse, até o jeito como a gente se comporta influencia. Vamos cuidar das nossas atitudes e palavras a partir de agora. Ficava claro que ele estava bem ansioso e com grandes expectativas. Um dia, meus pais vieram visitar a Amélia. Quando chegaram e colocaram uma fruteira na mesa, logo olharam em volta e falaram, nossa, o que é isso tudo? Eles ficaram surpresos com os cartazes de estudo colados nas paredes. Meu pai perguntou, mas a Amélia não tem só 5 anos? Que negócio é esse de 10 mandamentos para a prova? Minha mãe leu em voz alta, tomem café da manhã juntos. Façam pelo menos uma tarefa de casa. Façam exercício leve. Ela suspirou, meio cansada. Depois apontou para uma pilha de livros e disse, tem até um livro chamado Manual de Entrevista para Entrada na Escola. E então, olhando o outro livro, falou, Artesanato para o Sucesso na Prova. Gente, por que não deixam ela só brincar de recortar e colar do jeito dela? Meu pai deu um suspiro, meio que se conformando. Cada um tinha sua própria ideia sobre essas provas para entrar na escola, mas meus pais achavam que ainda era cedo demais para a neta fazer esse tipo de coisa. Hoje em dia tudo mudou, e dizem que é melhor a criança já ir se acostumando com provas desde cedo. Expliquei para eles,
A Amélia não está fazendo isso obrigada. Não, ela vai numa boa. Meu pai só respondeu. Ah é? Então tá, né? Com um olhar meio distante. Quando contei como estávamos cuidando da educação dela, eles não pareceram muito convencidos, mas foram embora dizendo, vai com calma. Depois disso, nossa rotina continuou super corrida. Às vezes eu pensava que talvez estivéssemos exagerando, mas o João sempre falava, os pais têm que ser firmes. Sempre que eu ficava em dúvida, me lembrava que tudo era pro bem da Amélia, e seguia em frente. A Amélia vai para um jardim de infância particular de segunda a sexta, das 9 horas às 16 horas. Ela sempre sai de casa animada, dizendo que adora brincar no parquinho com os amigos. Na escola também tem aulas de leitura, escrita e até francês, e muitas crianças, como ela, também estão se preparando para a prova de admissão pro ensino fundamental. Além disso, em alguns dias da semana, ela vai para uma escolinha de reforço, tipo cursinho. Eu, que antes entregava jornal, agora passo o dia levando e buscando a Amélia nas aulas. Ela costuma lanchar no carro antes de entrar na aula. Uma vez perguntei de leve, filha, não tá difícil esse cursinho? Ela respondeu sorrindo, tá tudo bem, mamãe, eu vou dar o meu melhor por você e o papai. Mesmo querendo só brincar com os amigos, ela nunca reclamava. Eu abracei ela e disse, obrigada, meu amor, vamos dar o nosso melhor juntos. Pensei que seria só até essa prova passar. Depois disso, eu queria que ela tivesse um tempo mais tranquilo. O João tentava sair do trabalho o mais cedo possível. Então, quando eu chegava com a Amélia das aulas, preparava o jantar enquanto os dois tomavam banho juntos. Isso virou um costume nosso. No banho, quando a Amélia contava que aprendeu algo novo, o João batia palmas e dizia, muito bem, Amélia, você é um gênio. Eles riam juntos, e aquilo aquecia meu coração. Amélia saía do banho toda feliz, dizendo, o papai me elogiou. Mas depois o João foi transferido de setor no trabalho e começou a chegar mais tarde. Ele andava com o rosto fechado, como se estivesse sempre preocupado com alguma coisa. E quando a data da prova da Amélia foi marcada, o lado calmo e certinho do João começou a sumir. Aos poucos, ele mostrava um lado mais duro e até assustador. Com o estresse aumentando, ele passou a ser agressivo comigo e também com a Amélia. Um dia, tentei puxar conversa e disse, amor, você viu o que a Amélia fez hoje? Ele respondeu seco, o quê? Isso não pode esperar? Estava mais irritado que o normal. Depois, do nada, falou sobre o lixo. Você ainda não aprendeu a separar o lixo certo? Vamos lá, né? Eu disse, desculpa, errei de novo, virei para ele, mas ele nem olhou na minha cara e murmurou, sua cabeça também tá cheia de lixo? Mas ele pegou o papel, amassou e falou, para de criar lixo. Na hora, senti um calafrio. Parecia que eu estava vendo um lado do meu marido que eu nunca tinha conhecido. Amélia ficou com uma carinha confusa, sem entender o que tinha feito de errado. Meu marido começou a chegar em casa cada vez mais de mau humor. Ele falava pouco, e agora falava ainda menos. Ainda tomava banho com a Amélia às vezes, mas os banhos estavam durando bem mais, quase 1 hora. Perguntei uma vez o que eles estavam fazendo, e ele respondeu, estamos revisando as aulas juntos. Achei bonito o esforço. Amélia sempre dizia, eu vou fazer o melhor pelo papai e pela mamãe. Quando eu dizia, continue assim, meu amor, ela respondeu baixinho, o papai é meio assustador, eu não quero mais tomar banho com ele. Ela estava com a cabeça baixa, triste. Achei que talvez ele tivesse dado uma bronca mais forte por causa das aulas, mas depois percebi que eu estava errada. Um dia, eles estavam no banho como sempre. Mas já tinha passado 1 hora e nada dos dois saírem. Gritei da porta, já vão sair? Ninguém respondeu. Achei que estivessem distraídos, brincando. Gritei de novo, amor, Amélia, nada. Foi aí que senti algo estranho. Fui até o banheiro, encostei a porta devagar e o que vi me chocou. Meu marido estava segurando a cabeça da nossa filha e empurrando ela para dentro da água. Você é inútil. Quantas vezes tenho que repetir? Vai aprender do jeito difícil? Ele falava com uma cara assustadora, diferente de tudo que eu já tinha visto nele. Amélia tremia, com os olhos cheios de medo, e dizia, desculpa, papai, a culpa foi minha, me perdoa, por favor. Ele respondeu, criança assim tem que ser punida. Eu congelei, queria falar, mas o medo me travou. Mas vendo a Amélia daquele jeito, tomei coragem e gritei. Amor, o que você tá fazendo?
Ele se assustou com a minha voz e tirou a mão da cabeça dela. Amélia começou a tossir. Tinha engolido água. Logo depois, começou a chorar bem alto. Meu marido parecia ter percebido o que fez. Ficou parado, chocado. Então, de repente, Amélia deu um chute forte nele, bem na virilha. Ele caiu no chão gemendo de dor. Fiquei parada, sem acreditar, mas a atitude corajosa da minha filha me deu força. Peguei Amélia, vesti ela rapidinho e saímos correndo de casa. Liguei pro 190. Por favor, venham rápido, meu marido está machucando nossa filha. Minhas mãos tremiam de raiva e medo enquanto segurava o telefone. Pouco tempo depois, a polícia chegou. Eles entraram na casa e encontraram meu marido sangrando. Ele tinha se cortado com uma faca de cozinha. Eu abracei Amélia e tampei os olhos dela. Não olha, filha, tá tudo bem agora. Logo depois, meu marido, todo machucado, foi levado de ambulância. Eu estava confusa, sem entender direito o que tinha acabado de acontecer. Mas, naquele momento, só pensei em ligar para os meus pais e pedir que cuidassem da Amélia. Quando contei o que aconteceu, eles ficaram em choque e vieram correndo. Pelo que parece, meu marido se sentiu culpado por tudo que fez com nossa filha e acabou se machucando. Se a gente tivesse demorado mais um pouco para perceber o que estava acontecendo, algo ainda pior podia ter acontecido com a Amélia. Fiquei pensando, em que momento tudo começou a sair do controle? Quanto mais eu pensava, mais medo e tristeza eu sentia. Alguns dias depois, fui até a empresa onde meu marido trabalhava para organizar as coisas dele e resolver uns papéis. Como eu também já tinha trabalhado lá, aproveitei para conversar com um chefe conhecido. Ele me disse, seu marido começou a agir estranho depois que mudou de departamento. Eu até perguntei para os colegas dele, porque fiquei preocupado. Parece que meu marido tinha muitos problemas com o novo chefe. Esse chefe vivia dando broncas pesadas e fazendo cobranças absurdas. Teve uma vez que ele gritou com meu marido no corredor: "Você só estudou em faculdade de terceira. Como tem coragem de criticar meu trabalho? Seu insolente?" Outras pessoas ouviram e tiveram que intervir. Meu marido, que sempre foi quieto e sério, estava ficando muito estressado, cansado e abatido. Esse chefe estava cometendo o que hoje a empresa considera assédio moral. O chefe humilhava ele, e isso, junto com a insegurança que meu marido tinha por causa da faculdade em que estudou, acabou virando uma bomba. Ele começou a pensar coisas do tipo: se eu tivesse estudado numa faculdade melhor, minha vida seria diferente. E aí ele ficou obcecado com a ideia de que a Amélia não podia passar pelas mesmas frustrações. Mas esse desejo exagerado acabou machucando ela física e emocionalmente. Quando contei tudo para meus sogros, a reação deles me chocou. Eles disseram, friamente: esse menino sempre foi um problema, uma vergonha para a nossa família. Tá vendo por que gente sem estudo não vai para frente? Meu sogro deu um suspiro bem fundo e disse que sempre estiveram preocupados. Contaram também que meu marido não era bom nos estudos e que sempre era comparado com o irmão, que era considerado melhor. Quando ele tirava notas ruins, às vezes apanhava ou ficava sem comida. Ele também não podia entrar em clubes ou fazer atividades que gostava, porque os pais só queriam que ele estudasse. A vida escolar dele foi toda focada em notas. Foi aí que eu entendi por que ele era tão obcecado por educação e por fazer a filha passar nas provas. Talvez o que ele mais queria era amor e reconhecimento dos pais. Pensar nisso partiu meu coração. Mas, mesmo assim, eu não conseguia perdoar o que ele fez com a Amélia. Não importa o motivo, ele machucou nossa filha, e isso nunca vai ser aceitável. Meu marido foi internado num hospital psiquiátrico e ficou sob proteção da polícia. Ele teve períodos de crise, às vezes ficava violento, outras vezes se fechava completamente. Depois de conversar com meus sogros, decidi pedir o divórcio pela segurança da Amélia. Além de não conseguir perdoar o que ele fez, eu também queria me afastar dos meus sogros e de tudo isso. Eu sentia que não podia aceitar aquela ideia errada de que quem não tem diploma bom não vale nada. Meus pais também me apoiaram na decisão. John sempre foi muito sério. Era isso que me deixava preocupada. Minha mãe disse: a gente precisa acabar com esse ciclo ruim. E meu pai completou: o importante é que as crianças sejam saudáveis e felizes. Ele me deu um tapinha no ombro com carinho. Depois, olhando para um livro na estante, ele murmurou: o mundo é muito grande. Eu fui visitar meu marido uma única vez, só para tratar dos papéis do divórcio. Ele me disse:
Sinto muito de verdade. Eu não sei o que dizer para Amélia. O que eu fiz não tem perdão. Ele parecia bem abatido, com lágrimas nos olhos. Fazia tempo que eu não via. Eu respondi: na verdade, eu é que deveria ter percebido que você estava mal. Mas o que você fez com a Amélia, eu não consigo perdoar. Ele só balançou a cabeça, bem devagar, sem força. É melhor a gente não se ver mais. Cuide bem da Amélia. Alguns meses passaram. Ele parece estar mais calmo agora, mas acho que nunca mais vamos nos encontrar. Soube que, depois de sair do hospital, ele foi morar num motel bem longe e está trabalhando por lá. Às vezes fico me perguntando se, um dia, ele vai conseguir curar as feridas do coração. Desde então, Amélia nunca mais perguntou: como papai tá? Talvez ela entenda mais do que a gente imagina, mesmo sendo pequena. Teve uma época em que ela chorava do nada à noite, como se lembrasse de algo. Mas agora ela está mais tranquila. Hoje, Amélia é cheia de energia, alegre, como se estivesse se reconstruindo aos poucos. Foi ideia dela começar a fazer taekwondo, disse que queria aprender artes marciais. Até hoje, escuto a voz dela animada no quintal, gritando com força enquanto treina os chutes. Ela fica toda orgulhosa dos chutes giratórios que aprendeu. Meu pai cuida muito bem dela. Ele sempre diz: saúde, não desanima, se levanta. Essas palavras me tocam. Eu também preciso seguir em frente e dar o meu melhor. A força da Amélia me inspira, me dá coragem. Decidimos parar com toda aquela pressão dos cursos preparatórios. Agora estamos pensando em passar um tempo tranquilo na casa dos meus pais, para descansar e ficar em paz.